Bom dia, meu nome é João Pedro Moura e eu vou dar início ao nosso trabalho de conclusão de curso sobre engenharia. E para começar, eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos da engenharia. A engenharia nada mais é do que a aplicação e o estudo de diversos ramos da tecnologia, e o profissional neste âmbito é designado como engenheiro. O engenheiro tem como função a materialização de ideias na realidade. Em outro termo, o engenheiro utiliza de técnicas, desenhos e modelos e conhecimento proveniente da ciência para satisfazer necessidades humanas e para a resolução de problemas. Agora que sabemos os conceitos básicos da engenharia, podemos dar início ao primeiro ramo que a gente escolheu para o nosso trabalho, a engenharia elétrica. A engenharia elétrica teve como fator fundamental para o seu surgimento o século XVI, quando houve a chegada das matérias como matemática, química, física, mecânica nas universidades. Assim, inventores e cientistas passaram a frequentar as academias de ciência e também assim desenvolvendo a necessidade de equipamentos elétricos e instalações elétricas. O primeiro engenheiro eletricista da história foi William Gilbert, que projetou um dispositivo que era capaz de detectar objetos com energia estática. Porém, com todo esse avanço que houve entre o século XVI aos dias de hoje, o curso de engenharia elétrica passou a ser fornecido apenas em 1985 nos Estados Unidos. Meu nome é Christopher, vou falar sobre o perfil de um engenheiro elétrico. Primeiramente eu vou deixar uma dúvida, que seria qual é a característica necessária em um engenheiro elétrico? A primeira coisa que um engenheiro elétrico tem que ter de característica é gostar, principalmente de matérias como matemática e física. Essas duas matérias especiais vão aparecer extremamente no seu dia a dia. Como também é necessário que ele saiba trabalhar em equipe, atuar como um líder. O engenheiro ele não trabalha sozinho, ele trabalha sempre em sua equipe. Então é necessário que não se tenha uma divergência entre eles. Outra coisa fundamental para o engenheiro elétrico é a sua visão analítica e objetiva. Ele tem que saber analisar o seu projeto, como também propor objetivos e também detectar problemas presentes nesse seu plano. Ele tem que saber propor soluções para esse tipo de problema que ele conseguiu encontrar. Outra coisa principal, que é importante e evidente que ele tenha conhecimento, é sobre línguas estrangeiras. É necessário que ele tenha um conhecimento sobre a língua inglesa. Por que a língua inglesa? Porque é a língua que mais vai aparecer para um engenheiro elétrico. Devido às novas tecnologias, novos macetes propostos, os novas formas de aplicar esse plano, geralmente essas coisas aparecem de forma exterior. Então ele vem para o Brasil em forma inglesa, o que é necessário a fundamentação dessa língua. Outra língua também é a própria alemã. Por que a língua alemã? Devido ao comércio que tem entre o Brasil e a Alemanha, ainda mais por conta dos seus avanços de tecnologia, algumas empresas aderem à entrada dessa tecnologia alemã, e então essa máquina vem para cá em forma com a língua alemã, instruções em alemão. Então é meio que necessário que esse engenheiro tenha um conhecimento sobre essa língua, para ele poder efetuar a construção dessa máquina dentro do Brasil. Agora vamos para uma parte que é sobre o seu curso, O que exatamente um engenheiro elétrico tem que estudar para poder entrar, para fazer, o que ele vai estudar exatamente nesse curso fundamental. Ele estuda cerca de 26 assuntos no total, ok? Eu vou citar algumas, só algumas mesmo, porque são 26, temos aqui a elétrica, sendo a principal, ok? Circuitos elétricos, eletromagnetismo, Temos também materiais elétricos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Quero dizer que essas são algumas, ok?
Uma coisa também que eles vão necessitar na hora de conclusão, ok? É que eles tenham a formação final do TCC, né? Como também é necessário que eles tenham um estágio supervisionado, né? Essas são as coisas fundamentais, mas não é só isso. Isso é conforme no estudo na própria MEC. Outra coisa que eles vão necessitar também é as suas credenciais na CREA, né? A CREA, ela é o Conselho Regional da Engenharia, Arquitetura e Ergonomia. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho para o engenheiro elétrico é extremamente abrangente. Okay? Isso é devido aos altos investimentos propostos, tanto pelo governo quanto pelas indústrias, referente às novas tecnologias de geração de energias renováveis e também nas telecomunicações. Eles não serão responsáveis apenas por gerar, né, energia, como também pela distribuição transmissão e distribuição dessa energia tanto em áreas industriais, residenciais e prediais. Eles são situados em pelo menos 8 áreas principais, que a gente vai citar, sendo a primeira delas a construção civil, que eles irão trabalhar tanto nas áreas de formulação de um novo projeto para conseguir enviar energia de qualidade e com segurança para essas áreas, tanto nas indústrias, residenciais e prediais. Temos a automação, ela será especializada em automatização, implementação de sensores e tecnologias que tentem facilitar, tanto nas áreas de produção industriais, quanto nas áreas prediais. Temos também as questões de fornecimento de energia elétrica. Eles irão desenvolver novos projetos, eles irão criar novas usinas, tanto hidrelétricas quanto eólicas, como também painéis solares. Temos também as telecomunicações, eles irão trabalhar na telecom, né, e também no envio de dados. Temos a eletrônica, eles são responsáveis pelos aparelhos domésticos, né? Eles irão desenvolver placas e circuitos que venham a funcionar com uma forma melhor, ou com um alto desempenho com esses aparelhos domésticos. Temos as usinas, né, e subestações. Essas duas, elas estão mais especializadas em questões de fornecimento de energia elétrica, ok? Então não acho que vamos citá-las novamente. E também temos a informática. A informática ela também está mais voltada em questão de telecomunicações, mas ela chega a aparecer mais posteriormente. Agora vamos para a parte de salário, ok? O salário de um engenheiro elétrico é o mais bem pago aqui no Brasil, valendo inicialmente em torno de R$4.000. Temos total de jornada de horas de 6, que vale um total de 6 salários mínimos. Nós temos a de 7, que vale 7,25 salários mínimos, e a de 8 horas, que vale 8,5 salários mínimos. Temos outros dados, uma delas é da própria SAIN, que é o Site Nacional de Emprego, em que ela vai apontar que um engenheiro ganha em torno de 4 a 16 mil reais. Isso é variante dependendo da sua experiência profissional, como também da empresa em que ele está trabalhando. Nós temos a outra, que é de consultoria Robert Half. Ela também determina que um trabalhador ganha essa faixa de salário devido à sua experiência. No entanto, a partir da empresa, ela vai estar dentro de um setor. Então ele vai analisar esses dados a partir dentro da empresa, dentro daquele setor. Temos 3 setores principais. Temos primeiramente a engenharia, né? E uma dos trabalhos que lá tem é gerente de produção, que vale em torno de 9 a 22 mil. Nós temos os diretor de supply chain, de 24 a 40 mil. Temos diretor de operações industrial, que é de 25 a 40 mil. E daí temos um outro setor. Esse outro setor é o de óleo e gás. Nós temos os engenheiros de serviço, que vai de 11 a 15 mil. Temos gerentes de operação, de 26 a 32 mil. Temos gerentes de engenharia, que é de 22.500 a 27 mil. Um outro setor é o de TI, tecnologia da informação, parte da informática. Temos os diretores de TI e o de CIO, que valem de 26.500 a 40 mil. Temos os gerentes de infraestrutura e os telecom, que é de 17 a 26 mil. E os gerentes de serviço e operações,
que vão de 15.500 a 23.000. Meu nome é Carlos Eduardo e eu irei falar sobre onde cursar engenharia elétrica. As pessoas que têm interesse em realizar esta graduação devem primeiro optar pela faculdade pública, pois as faculdades são mais reconhecidas e não têm custo de mensalidade, como as faculdades privadas, onde pode o preço variar de 800 a R$ 1.000, dependendo da faculdade que escolher. Já as faculdades públicas têm o seu meio de ingresso pelo SISU e pelo Enem, e também pelo FUVEST, caso queira cursar uma universidade federal. Agora eu irei falar das melhores faculdades do estado de São Paulo, começando pela UFSCar, localizada em São Carlos. Segunda, Escola Politécnica da Engenharia, USP, localizada na capital de São Paulo. Terceira, Unicamp, localizada em Campinas. Agora irei citar algumas universidades do Brasil. Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, Tecnológica Federal de Paraná, Instituto Militar de Engenharia. Falando um pouco sobre as universidades privadas, o método de ingresso é pelo ProUni, Enem e por provas realizadas pelo próprio Instituto. E agora eu vou falar 3 das melhores faculdades privadas do Brasil. A primeira dela é a PUC de Curitiba, União Sul e a FEI. Agora falando sobre nota de corte, a nota de corte de engenharia elétrica pode variar de 600 até 880, sendo uma nota mais baixa registrada pelo SISU de 690. Já no Enem, pode variar de 750 até 830. E na FUVEST, a maior nota registrada foi de 860 no ano passado. E essa nota pode variar de 800 até 880 na FUVEST. E as notas de engenharia menos procurada é de 600 para cima, nunca ficou abaixo de 600. Eu sou a Glória, vou falar sobre engenharia agronômica, começando por ela ser uma engenharia de produção e processamento agrícola. Ela tem como profissional o engenheiro agrônomo, que está aí muito importante no mercado de trabalho e tem grande influência realmente. O dia dele é dia 12 de outubro e eu vou falar sobre ele, discorrendo aí a pesquisa do Marcos Roberto Furlan, que foi um agrônomo, que fala sobre o engenheiro agrônomo ser muito influente, muito importante, porque ele tem uma forte relação com a produção de alimentos e além dele estar relacionado com a adubação, com desenvolvimento para combater pragas, com a preservação do solo, tanto para conseguir produzir mais quanto para conseguir exportar mais, ele tem ganhado outras frentes de trabalho, como a agricultura orgânica, a rastreabilidade de alimentos, licenciamento ambiental, a preservação e manejo de solos que foram degradados, restauração desses solos, a preservação florestal também, biotecnologia, bacias hidrográficas, entre outras coisas, e principalmente algo que é muito importante para alguém que está relacionado à parte ambiental é as discussões que estão relacionadas aí a grandes temas, como o aquecimento global, o efeito estufa, a produção de biodiesel e também tudo isso foi oficializado aí para o ano de 1848, que foi quando foi fundado o Instituto Nacional Agronômico em Versalhes, lá na França. E a participação do engenheiro agrônomo, ela tem aí relação com uma demanda muito grande de produção agrícola e também com a diminuição da população rural brasileira e fez com que a produtividade das culturas crescesse, aumentasse. E esse aumento da produção fez com que o agronegócio representasse aí 21% do produto interno bruto, o que é um número que gerou aí 1,27 trilhões de reais de lucro, isso em 2015. Então, a participação do engenheiro agrônomo com certeza foi
grande influente nessa parte, nesses lucros, por conta dos cálculos que ele é capaz de gerar, os prejuízos que ele acaba, evitando. E na pesquisa do Marcos Roberto Furlan, ele deixa claro isso, por ele ser professor, ter mestrado, doutorado, ser graduado em agronomia. Ele fala que o engenheiro agrônomo é o profissional que é responsável por um elemento que é essencial à vida, que é o alimento. E por isso ele deixa aí claro vários números. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas falou que existem aí 800 milhões de pessoas no mundo inteiro que têm condições inferiores, quantidades inferiores de alimentação com relação à sua própria necessidade de sobreviver. Então isso é ruim porque o número ainda de habitantes pode chegar de 9 a 10 bilhões de habitantes, então 4 bilhões de pessoas a mais para serem alimentadas. Vai ser necessário aí uma produção agrícola redobrada. Então, para isso, para não deixar nenhuma parte prejudicada, a atuação do engenheiro agrônomo é muito importante. Então, ele vai precisar gerar cálculo para não prejudicar nem o solo com esse aumento de produção, nem mesmo a população, deixando partes injustas para vários lados e não deixar de suprir as necessidades de nenhuma das partes, nenhuma das populações, nenhuma das pessoas que vão receber aí suprimento alimentar. Para formar pessoas capazes assim para atuar na parte do agronegócio, a gente tem aí algumas das melhores universidades, eu vou citar algumas, como a Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas Gerais, a USP de Piracicaba, que é em São Paulo, a Federal de Lavras, em Minas Gerais também, a Júlio Mesquita Filho, a do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre, a de Pelotas, que é no Rio Grande do Sul, entre outros aí, que tem aí um patamar bem elevado. Olá, me chamo Luan Henrique, sou aluno do terceiro ano A. Vou estar aí dando continuidade sobre o tema abordado, que é engenharia, mais especificamente engenharia agrônoma ou agrícola, Vou estar falando um pouco sobre a atuação desse profissional no campo, nas cidades, uma vida autônoma e caracterizando alguns nichos dessa profissão. Vamos lá, a atuação dele no campo, ele pode trabalhar tanto na produção vegetal quanto animal. Na produção vegetal, ele pode estar trabalhando com a irrigação e drenagem dos solos, com a microbiologia agrícola, com fertilizantes, além de estudar a edafologia, que é a influência que os solos têm na vida dos seres vivos. Já na produção animal, ele pode estar atuando com o melhoramento genético e a nutrição. Bom, vou estar dando continuidade aí, falando sobre a atuação do engenheiro agrônomo nas cidades. A atuação desse profissional nas cidades tem grande oportunidade no setor industrial e científico. Ele não necessariamente precisa trabalhar no campo. O engenheiro ele trabalha na indústria com a tecnologia de transformação de produtos e conservação, As pesquisas é outro nicho que está em constante crescimento. E aliado ao engenheiro está a tecnologia, que está cada vez mais presente na vida rural e na produção. Bom, já a atuação do engenheiro como trabalhar autônomo, ele pode estar trabalhando, como por exemplo, com consultoria, já que ele tem qualificação desde o plantio à comercialização. A prestação de serviços como receituário agronômico, assistência técnica e estudo técnico pode ser uma opção para o engenheiro agrônomo também. Utilizando alguns nichos dessa profissão do engenheiro agrônomo, desse grande profissional. O gerenciamento rural, vamos começar por aí. É onde ele gerencia as unidades de produção das propriedades rurais, desde o planejamento das compras até o gerenciamento dos equipamentos. A defesa sanitária combate pragas e previne doenças em lavouras e rebanhos. Economia e administração agroindustrial é onde se planeja e gerencia as operações de distribuição e vendas de produtos agrícolas. Bom, a engenharia rural ela trabalha com planejamento de propriedades rurais,
com nivelamento do solo e montagem de sistema de irrigação. O ensino, né, onde o engenheiro ele pode dar aula tanto em escolas privadas quanto públicas, e quando o engenheiro se pós-gradua, ele pode dar aula para ensino superior. A fitotecnia é onde o engenheiro está ali presente desde o cultivo à colheita de safras, ele visa sempre o aumento da produção com a seleção de sementes. Manejo ambiental é onde o engenheiro sempre busca preservar o meio ambiente, trabalha ali na recuperação da degradação do solo e coordena projetos de reflorestamento. No melhoramento animal e vegetal é onde se busca novas técnicas e tecnologias, sempre visando aumentar e melhorar a produção. A produção agroindustrial é onde se faz pesquisas para novas tecnologias e produtos. Silvicultura é onde o engenheiro trabalha com a recuperação de matas devastadas e cuida do reflorestamento. Os solos é onde o engenheiro sempre visa preservar a fertilidade dele. Bom, e por fim temos a zootecnia, é onde o engenheiro controla a produção de pastagens e os grãos usados na agropecuária. Meu nome é Karine e eu irei falar um pouquinho sobre engenharia aeronáutica. A engenharia aeronáutica é o setor da engenharia que ele é responsável por apresentar e realizar manutenções em aeronaves, foguetes, helicópteros e satélites. O seu campo de atuação. Dentre algumas das áreas de execução de um profissional da engenharia aeronáutica estão o planejamento, planejando e desenvolvendo projetos relacionados à criação e manutenção de aeronaves, por meio de pesquisas e desenvolvimento de sistemas. Temos também a manutenção, ele vai estar atuando na fiscalização e também manutenção das aeronaves. Temos também o estudo e o diagnóstico, ele vai fazer a avaliação da melhor logística para a otimização das condições de uso das aeronaves. Temos também o desenvolvimento de tecnologias, ele vai fazer o gerenciamento e o estudo para o bom aproveitamento de tecnologias disponíveis no mercado atualmente. E ainda, para finalizar, temos as coordenações do tráfego aéreo. Ele vai fazer o gerenciamento do estudo de avaliações de condições meteorológicas, cartográficas do espaço aéreo, altitude, velocidade, rota e também o fluxo de aeronaves. Mas ainda vale lembrar que tem outros fatores que podem gerar aí algum acontecimento. O perfil do profissional. Um excelente profissional da área, ele deve gostar de ciências exatas, ou seja, matemática, física e química, estar sempre atualizado sobre os avanços tecnológicos e também as tecnologias vigentes no mercado para a engenharia aeronáutica, e sempre gostar de grandes desafios. Bom, meu nome é Rebeca e eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho para o profissional de engenharia aeronáutica. Bom, o cenário para o profissional de engenharia aeronáutica aqui no Brasil atualmente é bastante promissor e muitos recém-formados já conseguem vagas no exterior. Apesar de ser uma profissão altamente requisitada, não conta com muitos profissionais formados. O mercado de projetos de aeronaves, por exemplo, deve crescer muito no Brasil nas próximas décadas. Inclusive, é um dos maiores do mundo. Isso porque nosso país tem planos de construir foguetes para o lançamento de satélites, caças de alta tecnologia e também em investir em aviões de passageiros na Embraer. Vou falar um pouquinho onde o profissional pode trabalhar. Bom, um profissional formado em engenharia aeronáutica pode trabalhar com fabricantes de aeronaves, em institutos de pesquisa, em empresas que fabricam peças de reposição, na carreira militar, prestando serviço à Força Aérea Brasileira, e também na infraestrutura aeronáutica, trabalhando na construção de aeroportos, por exemplo. Salário.
Bom, podemos concluir então que o salário para o engenheiro aeronáutico vale muito a pena. Seu piso salarial fica em torno dos R$ 4.000, podendo ao longo do tempo chegar aos 8.000. Há notícia de engenheiros aqui no Brasil que recebem mais de R$ 12.000 por mês. O curso superior. Bom, o curso superior de engenharia aeronáutica possui habilitação em bacharelado e duração de média 5 anos, sendo que nos 2 primeiros anos de curso, o aluno tem a sua formação básica comum em engenharia e após esse período, as suas disciplinas são voltadas para a sua área de atuação. Nesse curso, o aluno aprende mais sobre aerodinâmica, mecânica de voo, motores e turbinas, estruturas aeroespaciais e muito mais. O estágio supervisionado ele é feito nos últimos semestres de faculdade, na área de formação do aluno, e ele visa a implementação do desempenho profissional do mesmo. Antes de falar onde estudar, eu vou falar um pouquinho sobre a nota de corte. Bom, a nota de corte para o estudante que quer entrar numa faculdade para cursar engenharia aeronáutica pode variar de acordo com as instituições, mas a média fica em torno dos 765 a 785. Onde estudar? Bom, existe no Brasil 8 instituições credenciadas pelo MEC, o Ministério da Educação, que oferecem o curso superior de engenharia aeronáutica. Aí são elas, as privadas, onde a sua mensalidade varia de um pouco mais de R$ 500 até R$ 3.000. Aí temos a Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos, a Universidade de Taubaté, a Universidade do Vale da Paraíba, a Universidade FUMEC e a Universidade Paulista. Aí agora nas públicas nós temos o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de Uberlândia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma figura importante para a área de engenharia aeronáutica. A Pretty Joy Erickson é uma norte-americana formada em engenharia aeroespacial e engenharia aeronáutica pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e ela também tem PhD em engenharia mecânica. Ela participa de vários eventos, dando palestra e também concurso para pessoas que querem seguir nessa área. Ela atualmente trabalha na NASA como engenheira aeroespacial na área de gerente de instrumentação, mas antes disso ela era professora. Ela se tornou importante porque ela é a primeira afro-americana a se tornar PhD em engenharia mecânica e também é a primeira mulher afro-americana da NASA a ter PhD em engenharia. Curiosidades sobre engenharia aeronáutica. A primeira pessoa que conseguiu voar em um avião foi um brasileiro chamado Albert Santos Drummond, que voou na sua própria invenção chamada 14 bis. Antes dele, tiveram outras inúmeras pessoas que tentaram fazer uns protótipos, vamos dizer assim, de avião, só que não deram certo. Um deles foi Leonardo da Vinci. A maior corrida aérea do mundo, que é a Red Bull Air Race. A corrida foi oficializada, podemos dizer assim, em 2003, com o objetivo de ser a maior corrida aérea que o mundo já tinha testemunhado. Uma conquista e também uma combinação de altas velocidades com baixas altitudes. O surgimento do alfabeto aeronáutico. O alfabeto aeronáutico, como hoje é conhecido, nasceu através do alfabeto aeronáutico da OTAN, Organização dos Tratados do Atlântico Norte. E se tornou efetivo só em 1956 e somente alguns anos atrás ele passou a ser universalmente estabelecido. Avião versus helicóptero. O que faz cada um voar? O que faz uma aeronave voar, sendo ela de asa fixa, os aviões, ou até mesmo de asa rotativa, os helicópteros, é a sustentação que é gerada pelo ar passado sobre as asas. Nos aviões, isso ocorre pelo deslocamento do ar pelas asas quando ele ganha velocidade. É exatamente por isso que ele precisa correr para poder decolar nas pistas. Já nos helicópteros, é a rotação das pás que gera uma grande sustentação. Os dois, ambos, são as mesmas coisas. A diferença mais, assim, grande é essa. E o princípio é o mesmo, assim, de um avião. É exatamente o mesmo do avião. Porém, ao invés do ar passar pelas pás durante o movimento da aeronave como um todo,
O rotor faz todo o trabalho, permitindo assim que as decolagens e pousos verticais. Você sabia que a caixa preta, ela é laranja? O nome ou apelido, ele veio de muitos e muitos anos atrás, onde o compartimento que eram guardados os eletrônicos da aeronave era preto, logo ficou conhecido como black box, ou caixa preta, né? Anos depois, mais ou menos em 1950, por aí, o uso dos gravadores de voo e de voz se tornou obrigatório em todas as aeronaves. E por isso eles herdaram um nome de caixa preta para guardar esses equipamentos. Mas somente em 1960 que a caixa preta ela passou a ser pintada de laranja fluorescente, para caso o avião caísse, fosse mais fácil a procura pelas equipes de resgate. E uma dúvida que muita gente ainda tem é aonde que a caixa preta fica. A caixa preta não fica na cabine de voo, como muitos pensam. O compartimento ele fica localizado na cauda da aeronave, que é um local menos vulnerável ao impacto de um acidente, já que a caixa tem que estar em maior nível assim, de integridade possível para as investigações. Por isso que até tem um mito que as pessoas preferem sentar nos bancos de trás, nos assentos traseiros da aeronave. Mas se um avião cair, a pessoa vai se acidentar da mesma forma. Mas e se ela acabar caindo na água, perdeu tudo? Não. Quando ela cai na água, pode ser até o mais profundo, ela começa a emitir um som que é detectado por um detector específico. Sua fabricação vai a alguns materiais muito resistentes a calor, a explosões. Um deles é o titânio. E uma última curiosidade que não foi colocada nos slides de uma forma específica é a cor dos nossos slides é azul por ser a cor das engenharias. Então, a cor predominante na engenharia é a cor azul.